Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Tem um tema sobre o qual as pessoas perguntam e se refere a estar mortos, e o que significa estar adormecidos. Nas Escrituras, vemos os termos mortos e adormecidos sendo usados para se referir à mesma realidade. Mas há um propósito nisso. Então, vamos começar. O que acontece quando uma pessoa morre? Sua alma deixa o corpo. E se essa pessoa é crente, existe uma passagem bíblica muito importante, fundamental, que fala da promessa. E essa promessa é de estar ausente do corpo. E o que significa estar ausente do corpo? A alma. Estar ausente do corpo significa estar presente com o Senhor. E essa é uma realidade para os crentes hoje. Precisamos lembrar que o Messias disse algo. Disse que nós estaremos com Ele. Por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 23, o Messias está falando com um dos criminosos na cruz ao seu lado e diz: Eu te digo a verdade. Hoje estarás comigo no paraíso. Lembre-se dessa palavra, porque precisamos definir um certo local. Esse local é o lugar bíblico chamado Sheol. Sheol é uma palavra hebraica que se refere ao lugar dos mortos. Precisamos também trazer para nossa discussão um ensinamento bíblico que o próprio Yeshua deu. Estou falando sobre o que ele disse em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Aqui está algo que precisamos ter em mente. Muitas pessoas chamam isso de parábola, mas as Escrituras não a chamam assim. Geralmente, quando o Messias contava uma parábola, ele dizia às pessoas que era uma parábola. Estou me referindo ao que está registrado biblicamente como uma narrativa. Nesse caso, narrativa é apenas a forma literária de contar a história de um acontecimento real. Não se trata de uma alegoria, nem de algo que deva ser espiritualizado. Neste relato sobre Lázaro e o homem rico, falaremos sobre outro Lázaro em João capítulo 11, um pouco mais adiante. Então, Yeshua conta sobre Lázaro e o homem rico como uma narrativa, ou seja, um evento histórico que realmente aconteceu. Não deve ser alegórico, não deve ser espiritualizado. E segundo, e mais importante, mesmo que seja uma parábola, e vamos supor por um momento que seja. Quando o Messias contava parábolas, ele usava situações reais, ou seja, ele não falava algo inventado, como um conto de fadas, mas falava de um fato real. Muitas vezes ele usava exemplos para ilustrar. Vamos falar sobre a mulher que perde uma moeda. O que diz a Escritura? Ela a procura diligentemente. Na verdade, ele não está necessariamente apresentando um relato histórico, mas sim ilustrando. Porém, essa ilustração é baseada em algo verdadeiro. Portanto, não faz absolutamente nenhum sentido. Em nenhum momento das Escrituras, vemos o Senhor relatar algo, contar uma parábola ou trazer um ensinamento que não esteja fundamentado na verdade e em fatos dignos de confiança. Não. Deve ser sempre digno de confiança. Assim, ele falou sobre o Sheol e falou também sobre 2 compartimentos. Lembre-se, o Sheol é um lugar para os mortos. E estou falando dos mortos antes da ressurreição do Messias.
Explicarei o porquê quando chegarmos lá, mas por agora, enquanto desenvolvemos nosso entendimento, precisamos perceber algo, o que influencia a maneira como vemos as Escrituras, especialmente algumas passagens sobre a morte. O que as pessoas pensavam e afirmavam sobre ela no Antigo Testamento. Sheol era um termo hebraico. Na verdade, ele é um termo hebraico que se refere a um lugar dos mortos, o lugar para onde os mortos iam antes da ressurreição do Messias. E ele tinha 2 compartimentos. Um deles, que vemos em Lucas, capítulo 16, era um lugar chamado Hades, em hebraico, Gehinnom. O que isso significa? Inferno é um lugar de tormento. Aliás, o homem rico que foi para o Hades estava consciente, tinha conhecimento, conseguia falar, ver e vivenciar o que estava acontecendo. Quem fazia isso? A sua alma. Por isso, nunca pense que a alma esteja simplesmente morta ou adormecida. Não há evidências bíblicas para isso. O Messias, por exemplo, em Marcos capítulo 12, versículo 27, diz que o nosso Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E ele falou sobre Abraão, Yitzhak e Yaakov. Quando tratamos com pessoas de fé, elas estão vivas. E onde elas estão vivas? Elas estão vivas no que é conhecido por Het Avraham, em hebraico, um termo que significa paraíso. É a isso que o Messias se referia quando disse àquele criminoso que foi crucificado com ele na cruz, ao seu lado: hoje estará comigo no paraíso. Em hebraico, Het Abraham, ou no seio de Abraão. Em ambos os lugares há reconhecimento, há conhecimento. Biblicamente, em nenhum lugar vemos uma alma adormecida. E daqui a alguns minutos, vamos falar sobre esse termo para aqueles que adormeceram. Vamos voltar ao Sheol, o lugar dos mortos, antes da ressurreição do Messias. Quando alguém morria, sua alma ia para o Sheol. Mas para qual compartimento? Para Hades, Gehinnom, inferno, um lugar de tormento. Ou para o lugar do paraíso. Tudo isso se aplicava àquela época. Não é algo relevante para nós hoje. Mas naquela época dizia respeito à fé. Essas pessoas acreditavam na promessa de Deus, mais especificamente na promessa de um redentor baseado na aliança abraâmica. Aqueles que creram, que entraram pela fé na aliança abraâmica, foram para o seio de Abraão, para o paraíso. Aqueles que rejeitaram essa aliança, que rejeitaram a promessa de Deus de um redentor, foram para o inferno, Hades ou Gehinnom, o lugar de tormento, dentro do Sheol. Isso é o que precisamos entender. Sabemos que, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 3, versículos 19 e 20, é mencionado que o Messias desceu ao Sheol, ao inferno. Ele falou preste atenção, ele falou com aquelas almas que estavam presas. Onde? No Hades. E não as acordou. Por quê? Elas não conseguiam dormir, estavam em tormento. E ele falou com aqueles indivíduos desobedientes que rejeitaram a promessa de redenção de Deus. Então, ele falou com eles, que estavam conscientes. E o que mais as Escrituras dizem? Bem, por exemplo, se em algum momento você estudar Efésios capítulo 4, começando no versículo 7, diz lá que o Messias não apenas desceu ao inferno para falar, condenar e revelar porque eles estavam sofrendo aquele tormento, mas também diz que ele foi e proclamou aos que estavam no seio de Abraão. E o que as Escrituras dizem? Em Efésios capítulo 4, diz que ele levou cativo o cativeiro. E como entendemos isso? Aqui, repito, tudo tem uma resposta bíblica. Quando procuramos uma resposta correta,
Vemos um exemplo em Mateus 27. Nós vemos em Mateus 27, versículo 51. Primeiro no versículo 50, quando o Messias morreu, quando entregou o seu espírito, diz que aquele véu se rasgou em dois, de cima a baixo. E então vemos que aqueles que estavam no seio de Abraão, o que aconteceu com eles? Bem, diz que eles voltaram à vida e não saíram do túmulo até depois da ressurreição do Messias. Por quê? Porque as Escrituras dizem que Yeshua deve ter preeminência em todas as coisas. Sua ressurreição lhes deu vida, mas eles não se manifestaram e não foram vistos até depois que ele ressuscitou dos mortos. Vemos então, segundo as Escrituras, o Messias levou cativos os cativos, e quando ele subiu aos céus, eles também subiram. Deixe-me agora citar outra passagem das Escrituras, Isaías capítulo 5, versículo 14. Repetindo, Isaías 5, 14. Diz que Deus alargou o Sheol, que ele o tornou mais amplo. Do que isso está falando? A mensagem aqui é esta. Quando Yeshua levou cativos os cativos, quando ele esvaziou o seio de Abraão. Hoje não há mais o seio de Abraão. Por quê? Porque quando um crente morre, no momento da morte, que é o momento em que sua alma deixa o corpo, o que acontece com essa alma? Ela vai para a presença do Messias para estar com Deus no céu. Isso é importante porque, como mencionamos anteriormente, estar ausente do corpo significa estar presente com o Senhor. E onde está o Senhor? No céu, à direita de Deus Pai. Então tenha certeza de que, quando você morrer, se for crente, o que acontecerá com você hoje? Veja, antes do ministério do Messias, se você tivesse fé de que Deus era um Deus redentor, você iria para o paraíso, iria para o seio de Abraão, que era no Sheol. Mas hoje, ele foi esvaziado. Isso não é relevante para nós. Mas se você é um crente que aceitou o Evangelho, quando você morrer, nesse instante, sua alma estará no céu, na presença do Messias, isto é, Jesus Cristo, e temos certeza disso. Então, nós, que somos crentes, as nossas almas vão para o céu, e os que não são crentes vão para o Sheol, para o Hades, que agora preenche todo o Sheol, o que significa que eles descem para o inferno. E essas pessoas estarão lá para todo o sempre. Mas perceba algo. Houve uma mudança. Nós percebemos algo no livro do Apocalipse. Não quero me adiantar muito, mas vamos parar por um momento e responder a outra pergunta, que é uma pergunta muito importante. Alguém me enviou uma dúvida sobre Lázaro. Não estou falando do Lázaro de Lucas 16, mas sim do Lázaro de João capítulo 11. Lembra de Lázaro, irmão de Maria e Marta, de Betânia, da comunidade no Monte das Oliveiras, que era um amigo próximo de Yeshua? Você se lembra que uma das irmãs enviou uma mensagem a Jesus informando que Lázaro estava extremamente doente e que então, quando o Messias chegou àquela aldeia, ao local onde Lázaro estava sepultado, ele já estava no túmulo por 4 dias. O que precisamos entender é... Alguém pergunta, isso significa que Lázaro esteve no céu por 4 dias? Não. Lembre-se, isso foi antes do ministério de Yeshua, antes de sua morte, sepultamento e ressurreição. Onde ele estava? Bem, o que podemos dizer é que, normalmente, quando alguém morria, como Lázaro que tinha fé, quando essa pessoa morria, sua alma ia para o seio de Abraão. Mas perceba algo aqui. Se Yeshua trouxe a alma dele de volta ao corpo,
ou se aquilo foi uma situação única. Uma coisa nós sabemos: por 4 dias. Por 4 dias ele esteve literalmente morto. E o que aconteceu? O Messias o ressuscitou dos mortos. Ele restaurou aquela alma, que acredito ter estado no seio de Abraão, de volta àquele local, para que Lázaro, todos nós sabemos dessa história, para que Lázaro pudesse sair daquele túmulo, o que significa que, através do Messias, há ressurreição e há vida. E estamos falando da vida do seu reino, a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Agora, antes de chegarmos ao Apocalipse, deixe-me abordar outra questão que é muito confusa. É confusa porque às vezes não sabemos como as palavras são entendidas dentro da Bíblia e dentro da cultura judaica. Estou me referindo aqui à palavra adormecido. Em muitos lugares, a Bíblia tende a se referir aos que morreram. Estamos falando de morte literal. Por quê? Bem, deixe-me dar outra citação das Escrituras. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35. Esta é a passagem em que há um líder na sinagoga, chamado Jair. Muitas vezes dizemos Jairo em português, mas em hebraico é Jair. Jairo é o chefe da sinagoga. Quando ele se aproxima de Yeshua pela primeira vez, sua filha está extremamente doente. De fato, as Escrituras dizem corretamente que ela está à beira da morte. Tão perto que pairava entre a vida e a morte. Mas quando olhamos para Marcos, capítulo 5, versículo 35, encontramos algo. Vemos que as pessoas da comunidade vieram e disseram a Jair: não incomodem o rabino, o mestre, o Cristo, porque sua filha morreu. Notem uma coisa. Não há dúvida de que, da mesma forma que Lázaro morreu, esta jovem que, a propósito, tinha 12 anos, morreu. Literalmente, ela morreu. Mas o que acontece? O Messias diz algo. Ela não está morta, está apenas dormindo. Eles riram dele. Por quê? Todos sabem que ela está literalmente morta. Mas o Messias estava lembrando as pessoas de algo. A fé. As pessoas de fé não falam da morte como morte, ou seja, como um fim definitivo. Mas falamos sobre ela como um adormecer. Estamos falando de morte. Então, por que falamos dela como um adormecer? Sabemos de uma coisa. Quando alguém vai dormir, essa pessoa espera acordar. As pessoas vão para a cama à noite, colocam o despertador ou pedem para alguém as acordar, porque tem essa expectativa de acordar e de se levantar. No judaísmo, e vemos isso biblicamente, especialmente no Novo Testamento. E, aliás, se você vem de uma formação judaica e está familiarizado com a oração chamada Amidah, também conhecida como Shimon Yeshei, falamos sobre Deus ser fiel àqueles que dormem no pó. Não estamos falando daqueles cuja alma está adormecida na terra. É um euforismo, é uma expressão. E qual é a natureza dessa expressão? Ela nos ensina algo. Para os que têm fé e morrem, nós temos a esperança de ressuscitar, de se levantar. Não é o fim, não é que estejamos mortos. Nós estamos mortos, mas esperamos a ressurreição. Com relação à ressurreição, quando olhamos para as Escrituras, há diferentes eventos que falam sobre a ressurreição ou que usam a ressurreição para defini-la. Um deles é nossa bendita esperança, que pode ser vista e lida em 1 Coríntios 15 como ressurreição. E de uma coisa nós sabemos: quando uma pessoa morre tendo fé, ela ressuscitará. Na ressurreição, sua alma ascenderá aos céus. Lembre-se desse versículo. Repetirei pela 3ª vez. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor.
Portanto, nossa alma sobe aos céus. Aliás, deixe-me citar outra passagem bíblica. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 21. Salomão pergunta: quem sabe se a alma do homem sobe e a alma do animal desce? Precisamos ter cuidado com uma coisa. Quando analisamos livros como Eclesiastes, vemos que Salomão faz muitas perguntas e depois as responde, abordando questões que as pessoas têm. Portanto, não devemos usar uma afirmação do livro de Eclesiastes para construir uma teologia a partir dela, quando ele está apenas fazendo uma pergunta ou falando de uma perspectiva diferente. Da mesma forma, acontece no livro de Jó. Muitas vezes, em Jó, seus amigos falam sem base na fé. Eles fazem afirmações baseadas em crenças que ouviram e que são aceitas pela sociedade. Mas isso não significa que sejam verdadeiras. É muito perigoso usar Eclesiastes e Jó como base para as afirmações, pois, às vezes, o próprio Jó faz afirmações baseadas em crenças errôneas, fundamentadas no que ouviu de seus supostos amigos. E isso não é um fato teológico. De fato, ele está lidando com uma questão em que as pessoas acreditam. Portanto, devemos ter muito cuidado. Mas vemos que em Marcos capítulo 5, quando Jesus fala com Jair, e todos dizem: sua filha está morta. Ele diz: ela não está morta, apenas dormindo. O que significa: tenha fé na ressurreição. Sim, ela está literalmente morta, mas ela ressuscitará. E Yeshua dará o exemplo. Ele fará um milagre para confirmar essa esperança que temos na ressurreição. Se somos crentes, existe uma ressurreição quando morremos. Ao deixarmos o corpo, nossa alma sobe ao céu. É desse tipo de ressurreição que ele está falando. Também sabemos de outra coisa. Há uma ressurreição ligada à bendita esperança para aqueles que... o quê? Que já morreram. Vamos falar um pouco sobre essa bendita esperança. Estou falando do arrebatamento. Quando olhamos para 1 Coríntios 15, aliás, se você está acompanhando o nosso estudo do livro de 1 Coríntios, estamos no capítulo 14. Então, em algumas semanas, umas 3 semanas, chegaremos a este ponto crucial em 1 Coríntios 15. Lá, nos é ensinado que, num piscar de olhos, num instante, ao som do chofar, o Messias descerá. E o que acontecerá? Ele nos encontrará nos ares, ou seja, no céu. A quem ele se refere quando diz nós? Aos crentes. E o que acontecerá então? Ele fala daqueles que já morreram, quando ele menciona os mortos. Ele não está enfatizando as suas almas, mas os seus corpos. O que acontece com o corpo? Bem, você morre, esse corpo se decompõe. Agora, não importa o que acontece com a carne. Uma pessoa geralmente é cremada quando morre. De acordo com a lei judaica, não deveríamos fazer isso. Mas essa é uma tradição. Não faz diferença o que acontece. Seu corpo pode ser cortado em pedaços e espalhado pelo mundo. Pode ser queimado com ácido, fogo, qualquer coisa. Nada disso é problema para Deus. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Então, naquele momento, independentemente de onde suas cinzas estejam, Deus as reunirá no instante e elas serão transformadas em um novo corpo. É apenas um corpo. A alma daqueles que já morreram e estavam no céu será reunida a esse novo corpo e eles estarão com o Messias, como já estavam, e continuarão com ele nos céus. E nós, que ainda estamos vivos, se estivermos vivos naquele momento, se você não estiver morrido, se ainda estiver vivo, então o que acontecerá com você? Seu corpo será transformado neste novo corpo, e sua alma estará com esse corpo, obviamente, porque você ainda estará vivo, pois não morreu, não houve separação da alma do corpo. Você será transformado, elevado e encontrará o Messias nos ares, e todos nós seremos levados para o céu, onde passaremos o tempo restante até o estabelecimento do reino milenar.
Isso é o que sabemos sobre as diferentes ressurreições. Porém, eu queria chamar a atenção para Apocalipse capítulo 20, porque no final do reino milenar haverá uma ressurreição. E esta é uma ressurreição muito semelhante ao que lemos no livro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 2, onde diz que muitos ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Bem, isso é fato. E aqueles que ressuscitarem para a morte eterna terão suas almas no Hades, no inferno. Mas no final desse reino de 1000 anos, eles ressuscitarão para o juízo do grande trono branco. Seus corpos? Não, apenas suas almas. Elas se levantarão e serão condenadas, porque todos que forem ao juízo do trono branco serão condenados. Por quê? Por uma razão principal. Porque o nome delas não está inscrito no livro da vida do Cordeiro. E como seu nome pode estar inscrito no livro da vida do Cordeiro? Isso acontece quando você aceita o Evangelho, dizendo: sim, eu sou pecador e sim, eu creio no que o Messias fez por mim. Ele morreu na cruz e meus pecados foram transferidos para ele. É por isso que ele morreu naquela cruz. Sua justiça foi transferida, imputada a mim. Portanto, posso confiar que quando eu morrer, irei diante de Deus. Ele verá em mim a justiça de seu Filho, pela sua graça, sua misericórdia, seu perdão. Serei aceito não por causa de mim, mas por causa da perfeição do Messias. Eu sou pecador, mas meus pecados foram tratados, foram removidos, e a justiça de Deus, a justiça de seu Filho, foi creditada à minha conta. Então, podemos ter essa certeza, mas no juízo do trono branco, no final do capítulo 20 de Apocalipse, diz que todos aqueles que morrerem serão ressuscitados. Suas almas têm sido atormentadas no inferno desde a morte, e agora seus corpos serão ressuscitados. Todos entregarão os mortos. Alguns dirão que, por causa da menção ao mar e à terra, isso talvez tenha a ver com a reunião dos corpos, mas isso é irrelevante. A alma é a própria essência. Portanto, o texto nos ensina que, não importa como ou onde alguém morreu, ele será levado perante o juiz do grande trono branco. Ali será condenado, e o inferno terá de entregar todas essas almas até seu destino final, que é aquele lago que arde com fogo e enxofre para todo o sempre. Então, você tem uma escolha. Você pode tanto rejeitar o Evangelho ou aceitá-lo. Se o rejeitar, estará diante do juízo do grande trono branco e terá uma experiência de ressurreição, mas é uma ressurreição para a condenação eterna, a vergonha e a morte. E por fim, estará naquele lago que arde com fogo. Mas os que aceitam o Evangelho e que dizem: sim, sou pecador, mas confio no Messias, creio que ele morreu na cruz por mim e que ressuscitou ao terceiro dia. Então, o que acontecerá? Então, quando morrermos, nossa alma estará na presença de Deus. E na hora da bendita esperança, receberemos um novo corpo. Deus deixa isso muito, muito claro. Em nenhum lugar das Escrituras vemos o exemplo que diz que uma alma está dormindo. Não. A Escritura menciona os mortos ou aqueles que adormecem. Mas o que na verdade nos ensina é: devemos ter fé na ressurreição. É por isso que ele fala: não se preocupem com a morte. Ela não é nada mais do que dormir, porque vocês ressuscitarão. Portanto, repito, hoje, quando alguém que crê morre, imediatamente ele estará na presença de Deus. E quando alguém que rejeitou o Evangelho morre, sua alma vai imediatamente para o Hades, onde permanecerá até o juízo do grande trono branco. Após esse juízo do grande trono branco, sua alma será lançada de volta ao Hades. E Hades e suas almas serão lançadas no lago que arde com fogo para todo o sempre. Não há mudança.
Essa é a sua condição eterna. Mas nós, que somos crentes, estaremos com o Messias e Yeshua no momento da nossa morte. Nesse momento da bendita esperança, receberemos um novo corpo. E quando o Messias vier da segunda vez, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, iremos com ele, como também os santos, para reinar com ele por 1000 anos. E quando esses 1000 anos terminarem e o juízo do grande trono branco for concluído, Deus estabelecerá a nova Jerusalém. Lá estaremos em nosso lugar eterno, a nova Jerusalém, e nada mudará esse corpo glorioso que temos, esse corpo de reino que recebemos no arrebatamento, e experimentaremos a eternidade com Deus, com o Cordeiro, com o leão da tribo de Judá. Teremos a maravilhosa experiência de estar em sua presença, de conhecer as suas bênçãos, de experimentar as suas promessas para todo o sempre. Portanto, estejam cientes. Em nenhum lugar das Escrituras diz que a alma dorme. É um eufemismo crer na ressurreição, tanto para aqueles que morreram na fé, quanto para aqueles que não morreram. Eles serão ressuscitados, exatamente como dissemos sobre o juízo do grande trono branco. Minha esperança é que, de alguma forma, este tempo de estudo, passando por isso, mostrando algumas passagens, e espero, fazendo com que você as tenham anotado para poderem revisá-las por conta própria, traga alguma clareza sobre esta questão até Motzi Shabbat, a bênção do pão do Shabbat. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.